operação da polícia para prender os criminosos envolvidos na morte de um policial da Core no mês passado mudou a rotina de quem mora e trabalha na zona sul do Rio. Agentes trocaram tiros com criminosos na ladeira dos Tabajaras, entre os bairros de Copacabana e Botafogo. O Fernando Davi está acompanhando desde cedo toda essa operação e traz detalhes sobre uma coletiva de imprensa que aconteceu agora há pouco na cidade da polícia. Fernando, boa noite. Quais são as últimas informações? Oi, Amanda, boa noite para você também, boa noite a todos. Olha, essa ação de hoje foi desencadeada depois que a investigação da Delegacia de Homicídios conseguiu associar o assassinato do policial João Marchini à quadrilha que domina o Morro dos Tabajaras. Parece algo até um pouco improvável por conta da distância entre a comunidade e o crime, mas eu vou explicar. Informações de inteligência da Polícia Civil dão conta de que um criminoso chamado Ronaldinho Tabajaras, preso em um presídio federal em Brasília, deu uma ordem de dentro do presídio para que a quadrilha da comunidade em Copacabana fizesse um ataque na favela de Antares, na zona oeste. Então, naquele dia, os criminosos do Tabajaras saíram da comunidade, atravessaram quase 70 quilômetros e fizeram, de fato, um ataque à comunidade dominada por milicianos. Só que, na hora de voltar, o carro em que eles estavam tinha sido alvejado. E aí, para não despertar a suspeita da polícia, né, eventualmente numa blitz, numa abordagem nessa volta, o que eles decidiram? Decidiram roubar um outro carro, né? Decidiram trocar de veículos roubando um outro carro. Nesse momento, então, é que eles se depararam com o policial João Marchini e com a esposa dele, que estavam voltando para casa na estrada da Grota Funda. A gente tem um trecho da entrevista coletiva em que o secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, explica melhor como foi essa dinâmica. Vamos ouvir. O carro do Cheio de Ódio estava todo com marca de tiros. E justamente no retorno ali na Serra da Grota Funda, eles queriam abandonar o carro, trocar, e por isso fizeram a abordagem ao carro da doutora Tula e do nosso policial Marchini. Enfim, aconteceu o latrocínio e a tentativa de latrocínio. Pois é, foram 10 dias, então, monitorando a comunidade e a movimentação dos criminosos, e hoje as equipes da Delegacia de Homicídios e da Core foram até o local para cumprir 2 mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento na morte do policial. Eles conseguiram escapar, mas nessa ação de hoje, 3 outros bandidos foram presos, 3 fuzis foram apreendidos e 5 criminosos, 5 suspeitos que já tinham passagem pela polícia, foram mortos em confronto. Entre eles, o Vinícius Kleber Martins, o número 1 na hierarquia do tráfico na comunidade, conhecido como... Vamos ver na reportagem. O dia mal tinha clareado e o helicóptero da polícia já cortava o céu de Copacabana sobre a ladeira dos Tabajaras. O bairro, que é cartão postal do Rio, vitrine do Brasil para o mundo, acordou com o som de guerra. Operação, tropa, Operação Tabajara. O bagulho tá doido. No Tabajaras ou nos prédios vizinhos, moradores assustados com o tiroteio sem fim. Tiro. Os policiais foram alvo dos bandidos no ar e em terra. Agentes da Core, a força de elite da Polícia Civil, precisaram desembarcar às pressas depois de serem recebidos a tiros no bairro vizinho de Botafogo. O couro comendo. O cara bateu lá de cima pra baixo, tá? Foi lá de cima pra baixo, filho. Parte do comércio de Copacabana chegou a fechar as portas por causa do tiroteio. O objetivo da operação, cumprir 2 mandados de prisão contra suspeitos de matarem um agente da Core. João Pedro Marchini, de 38 anos, voltava de carro para casa no fim de março, quando foi executado com 5 tiros de fuzil. A mulher dele, uma juíza do Tribunal de Justiça, estava em outro veículo que foi alvejado, mas foi salva pela blindagem do carro. No confronto de hoje, segundo a polícia, o chefe do tráfico na comunidade foi baleado e morreu. Ligado à maior facção do estado, ele tinha como marca incitar ataques a policiais. Outros 4 criminosos também foram mortos na ação, que mais uma vez teve helicópteros na mira das armas de bandidos.
Um copiloto atingido na cabeça durante uma operação em março segue internado. E em outros 2 casos, nos últimos anos, bandidos conseguiram abater os helicópteros. 7 policiais morreram. Drones também vêm sendo utilizados pelas forças de segurança, mas diferente dos usados em guerra, não tem poder de fogo. O seu uso no Brasil depende de autorização do Exército. A gente percebe que quando a aeronave é utilizada em operações, os criminosos eles não se sentem tão à vontade para atirar contra as equipes que estão entrando, principalmente numa região como a ladeira dos Tabajaras, que é muito íngreme. Os criminosos têm alguns pontos de vantagem para tiro, então a aeronave ela é muito importante. A gente continua utilizando a aeronave de uma maneira técnica para apoiar as equipes de terra, e o policial que está na aeronave ele tem o direito de se defender, de defender as equipes que estão embaixo utilizando arma de fogo.